Olá, senhoras e senhores. Eu quero desejar a todos uma boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento, que ela esteja nos vossos corações, nas vossas vidas. Mais uma vez, eu quero desejar a todos os amigos que nos acompanham, que estão conosco aí nesse canal do YouTube, que acompanham também o nosso blog, né, a Voz da Palavra Profética, que também tem solicitado amizade aí no nosso Facebook. Eu quero desejar que Deus dê a todos vocês um 2016 bastante abençoado. Que todas as bênçãos de Deus, espirituais, materiais, esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que a mão poderosa do Senhor nosso Deus vos guie e abençoe durante esses 12 meses do ano de 2016. Eu estava refletindo aqui numa palavra da parte de Deus para nós fazermos aqui a abertura oficial das reflexões do Ano Novo. E o meu coração se deparou sobre um tema. Nós estamos aí estudando, eu digo nós, crentes que fazemos parte da Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, e mais algumas congregações, outros ministérios que também adotam a nossa lição bíblica. Nós estamos estudando um tema muito maravilhoso na classe dos jovens e adultos, que é escatologia bíblica, né? Os eventos futuros, a esperança final da igreja. Todos os dias, pela misericórdia de Deus, todos os domingos, né? Melhor dizendo, pela misericórdia de Deus, nós estamos ali na Vila São José, aqui na cidade de São Paulo, na rua Victor Balaguer, número 38, ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali no setor 52, nós estamos estudando esta lição preciosíssima. Nós temos ali todos os domingos, ali das 9 até as 10h40 da manhã, mais ou menos, nós temos ali a nossa Escola Bíblica Dominical, onde, pela misericórdia de Deus, eu que vos falo, sou um dos professores, e tem mais outros ali também. Todos os domingos nós estamos ali, estudando a Bíblia, aprendendo ali a Palavra de Deus, e eu quero aproveitar e deixar esse convite aberto. Se de repente algum dos senhores que ouvem, que acompanham esse canal, forem aqui da cidade de São Paulo, quiserem comparecer ali, vá, compareça, ouça ali a palavra de Deus, aprenda juntamente conosco, e eu tenho certeza que a mão do Todo-Poderoso irá te abençoar poderosamente. Amém? Que Deus abençoe. Bem, para iniciar, conforme eu já havia dito, este novo ano, nós vamos aí extrair um tema de escatologia bíblica, e eu procurei aqui, Deus me deu aqui um subtema que diz assim: o subtema que eu escolhi para essa reflexão é: se Jesus voltasse agora, como ele nos encontraria? Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, antes de terminar os minutos desta reflexão bíblica, como ele te encontraria? Você está aguardando Jesus voltar? Você ainda crê que a volta de Jesus é uma realidade? Ou será que você já é como muitos que não acreditam mais que Jesus vai voltar? Que não pregam mais que Jesus vai voltar?
Mas e se ele voltar agora, neste exato momento? Como ele te encontrará? Esse é o tema da nossa reflexão bíblica. Muito bem, então vamos ler a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo de número 36. Eu estou aqui com a Bíblia de tradução de Almeida Revista e Atualizada, no capítulo 13 de Marcos, versículo 36, que está escrito assim: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Senhores, são exatamente meia-noite do dia 11 de janeiro de 2016. Nós vivemos dias em que as pessoas falam pouco da volta de Jesus, tanto do arrebatamento quanto da sua vinda em glória com a igreja a esta terra. E muitos dos que falam, talvez ainda não refletiram seriamente sobre esta pergunta. Se Jesus voltasse agora, como ele te encontraria? Eu vejo ultimamente muitas discussões, muitos debates sobre o pré-tribulacionismo, sobre o mid-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. São pessoas argumentando que Jesus não sabe o dia da sua vinda, outros que Jesus sabe porque agora ele é Deus e como Deus ele sabe de todas as coisas. Outros argumentam que Jesus não vem agora. Outros dizem que não haverá milênio, outros dizem que haverá, enfim. A verdade é que as pessoas acabam usando a escatologia bíblica para fazer uma salada e para discutir sem necessidade. Mas a grande pergunta que cada um de nós deveria fazer todas as manhãs não era quando Jesus virá. Será que ele virá no início da tribulação? Será que ele virá no meio? Será que ele virá no final? Será que o que prevalecerá será o pós-milenismo, o pré-milenismo, o amilenismo? Essas não são as perguntas corretas para um cristão fazer. A pergunta mais correta para um cristão fazer é: se Jesus voltar, seja agora, seja amanhã, seja no início, no meio ou no final da tribulação, como ele me encontrará? Principalmente se ele vier agora, como ele te encontrará? Você ainda acredita que Jesus vai voltar? Você ainda crê que a vinda dele a esta terra para buscar a igreja é uma realidade? Você ainda tem esta esperança no teu coração? Se sim, então faça seriamente esta pergunta para você mesmo. Se Jesus viesse agora, como ele me encontraria? Estudando a Bíblia, nós podemos observar pelo menos 3 grupos de pessoas que Jesus encontraria se ele voltasse agora. Estes 3 grupos sempre estiveram em toda a história bíblica, mas hoje, nos dias atuais, principalmente, eles estão mais fincados e divididos de forma a podermos vê-los de longe. 3 grupos de pessoas Jesus encontrará quando ele vier buscar a igreja. Eu vou falar sobre esses 3 grupos e você veja em qual deles você se encaixa.
Primeiro, ele mesmo diz aqui no texto áureo que nós lemos: vigiai, observai, não sabeis o dia, para que vindo, está em Marcos 13:36, para que vindo de improviso, sem avisar, sem prévio aviso, sem um comunicado, sem mandar um e-mail, sem mandar uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Dormir, quando se fala em dormir, nós sabemos que estamos falando do sono, um elemento reparador da vida humana, algo fundamental à nossa existência. Todos nós sabemos que o sono, ele nos renova as energias, ele nos renova as forças, ele faz com que o nosso cérebro consiga descarregar um pouco da sobrecarga que ele recebe de informações durante o dia. Ele separa o que é útil e o que é descartável. Ele renova os nossos tecidos, as nossas células. Todo mundo sabe que sem sono, sem dormir, nenhum ser humano sobreviveria. Entraríamos em colapso e morreríamos dentro de poucos dias, se não dormíssemos. O sono, como um fator da vida humana, ele é algo essencial, indispensável. Mas quando olhamos espiritualmente, dentro do contexto bíblico, para a questão do sono, de dormir, encontramos que o sono é um sinal de negligência, de inércia e até mesmo de morte espiritual. Quando a Bíblia diz que Jesus achará pessoas dormindo na sua volta, ele está dizendo que encontrará pessoas totalmente desapercebidas, despreparadas, pessoas que estarão cuidando de tudo nessa vida, menos se preocupando com o momento da sua volta, menos se santificando, vivendo uma vida de piedade e de retidão, de maneira a aguardar o soar da trombeta. Você está acordado? A Bíblia diz, lá no livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 5, que o capitão do barco, aonde Jonas entrou para fugir da presença do Senhor Deus, que havia dado uma ordem para ele ir até Nínive para pregar a palavra, para converter os ninivitas, mas Jonas desobedece à voz do Todo-Poderoso. E ao invés de ir para Nínive, ele desce ao porto de Jope, compra uma passagem e procura fugir para Tarsis, totalmente oposto àquilo que Deus lhe havia determinado. No meio do caminho, uma grande tempestade se levanta no meio do mar. Todos estão apavorados, com medo de morrer, com medo de serem sufocados, submergidos pelas ondas empoladas que se levantavam no grande mar. Diante de tudo isso, o capitão do navio desce até o porão. Quando ele se depara com uma cena, no mínimo cômica, está lá um homem deitado. Era o profeta Jonas. Jonas dormia profundamente. Observem o paradoxo. Enquanto lá fora os marinheiros estavam em desespero, a angústia, o medo da morte, na esperança de que alguém se levantasse ali e trouxesse uma palavra de ânimo, de esperança, de solução,
O único homem que tinha a palavra de solução e de esperança estava no interior do barco, dormindo. Observe se não é isso que está acontecendo hoje, com grande parte da nossa cristandade. Nós sabemos, o apóstolo João, ele nos informa lá na sua segunda epístola, dizendo que o mundo jaz no maligno. Este mundo está sob o comando do maligno. O sistema filosófico, político, social deste mundo está sendo controlado por forças demoníacas. Este mundo caminha para o abismo. As pessoas estão em desespero. A crise econômica, a crise política, a crise na saúde, a crise no lar, na geração de empregos está gritante. E as pessoas estão em desespero, semelhante àquelas pessoas que estavam com Jonas no barco. Mas, neste momento em que o mundo mais precisa de pessoas que se levantem em nome do Senhor e falem para este mundo a verdade, e ensinem para este mundo o caminho da retidão, o caminho da paz, que preguem o evangelho para este mundo perdido, a maior parte da cristandade está semelhante a Jonas, dormindo no interior do barco. E se Jesus vier agora, como ele te encontrará? Dormindo. O mundo em desespero, e você, profeta e profetisa de Deus, homem e mulher que tem a Bíblia nas suas mãos, que sabe o caminho da verdade, que conhece o caminho da verdade, está calado enquanto teu vizinho perece, enquanto tua vizinha morre, enquanto as pessoas estão em desespero do teu lado, você está em silêncio com a Bíblia nas mãos. Está dormindo. E se Jesus vier, ele vai te achar dormindo e vai te deixar. Ele não vai te levar. A Bíblia fala, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 9, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele fazia um discurso ali para os irmãos, ali na igreja primitiva. Paulo, ele pregava, ele trazia ali uma mensagem, e um grupo de pessoas o ouvia. Mas a Bíblia destaca um cidadão, um jovem chamado Eutico. A Bíblia diz que enquanto Paulo discursava, esse jovem posicionado em uma janela começou a se distrair, a prestar atenção na rua, a prestar atenção nas pessoas que andavam lá. Ele ficou cocheando ali em dois pensamentos e de repente ele começou a cochilar. E ele foi sendo tomado de um sono, do cochilo ele entrou num estado mais profundo de sono, até que chegou no ápice. E a Bíblia diz que ele dormia profundamente, até que num determinado momento ele caiu da janela e perdeu a sua vida. Mas por que isso aconteceu com ele? Porque ele estava na presença de Deus em corpo, mas o seu espírito não estava ali. Ele estava distraído, ele estava pensando lá fora, ele estava com a mente voltada lá para fora. Ele não respeitou a palavra do Senhor. Ele não atentou para a recomendação que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ele dormiu e morreu. Efésios capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: desperta, tu que dormes.
levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aquele que dorme na presença de Deus, aquele que está alheio ao que acontece dentro da igreja, no reino de Deus, aquele que não se engaja semelhante à pessoa que morreu. Ele está em corpo ali dentro, mas ele é considerado morto. Cuidado, para que Jesus, vindo agora, não te ache dormindo. O segundo grupo que Jesus encontrará, se ele hoje vier buscar a igreja, é o grupo daqueles que estão divididos em dois pensamentos. Essas pessoas são aquelas que estão como Eutico, em cima da janela. Eles não sabem se servem a Deus ou se servem ao mundo. Eles não sabem se ficam dentro da igreja ou se pulam fora. E estas pessoas não subirão quando Jesus vier buscar a igreja. Estar em cima da janela simboliza nem estar dentro, nem estar fora. É como diz aquele louvor, é aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo. É aquele que hoje ele vai na igreja, cultua a Deus, chora, e amanhã ele está na rua xingando o seu vizinho. É aquele que hoje ele ouve a palavra, ele é até tocado pelo Espírito, ele chora, mas amanhã ele está deliberada e premeditadamente passando o cheque sem fundos, dando calote, enganando, mentindo, adulterando. São pessoas que, como Elias disse lá no Antigo Testamento ao povo de Israel, são pessoas que vivem cocheando em dois pensamentos. Não foi o que Elias disse ao povo que estava sem saber se servia a Deus ou se servia a Baal? 1 de Reis, capítulo 18, verso 21, Elias diz: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve-o. Mas se o Senhor nosso Deus é Deus, então servi a Ele. Deus não aceita pessoas divididas. Deus não aceita pessoas que acham que hoje pode cantar louvor e amanhã pode cantar música mundana. Não, Senhor. Deus não aceita pessoas que hoje cantam na igreja e amanhã emprestam os seus lábios para falar da vida dos outros. Não, Senhor. Deus não aceita este tipo de adoração. Essas são pessoas que vivem cocheando em dois pensamentos, pessoas divididas. E se você estiver nesse grupo, não vai subir quando Jesus vier. O próprio Jesus diz em Mateus 6,24, ele diz: não podemos servir a dois senhores, não podeis servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a Deus e à carne ao mesmo tempo. Engana-se aquele que acha que pode servir a Deus e participar das festas, dos pensamentos e dos costumes mundanos. Você está enganado. Você está equivocado. O diabo está te enganando, está te arrastando com ele para o inferno. Acorda, desperta tu que dormes. Efésios 5,14. Porque você está enganado. Você não pode ser servo de Deus e ao mesmo tempo chegar lá fora e fazer tudo que as pessoas mundanas fazem. Enganar, mentir, adulterar, participar de festa, diversões mundanas. Se você o fizer,
você estará tentando servir a dois senhores. E Jesus não aceita esse tipo de adoração. É tão sério esse posicionamento, para os senhores terem uma ideia, que em Apocalipse 3, versículo 16, quando Jesus se refere à igreja de Laodiceia, ele diz assim: porque não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus não aceita. Jesus diz assim: ou você seja quente, ou seja, seja crente verdadeiro, para servir a Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade e para morar no céu, ou então você saia logo de uma vez, porque você esfria logo de uma vez e, sendo logo frio, tem esperança de Deus trazer você de volta. Mas se você ficar no meio, eu não sei se vou, eu não sei se fico, eu não sei se eu canto música do Roberto Carlos, eu não sei se eu canto louvor, eu não sei se eu louvo a Deus, eu não sei se eu canto música da Celine Dion, eu não sei se eu visto uma roupa composta ou se eu visto uma roupa decotada mostrando tudo para sair na rua, chamando a atenção. Se você ficar assim, nessa indecisão, Jesus disse assim: vomitar-te-ei da minha boca. Ele não aceita esse tipo de adoração. Tome uma posição, porque se você estiver nesse segundo grupo, quando ele vier, você não vai subir com ele. E em terceiro lugar, nós encontramos o grupo dos vigilantes, dos crentes fiéis, daqueles cujas vidas estão em santidade, buscando a presença de Deus, aguardando, confiando, olhando além das nuvens e dizendo a cada dia: Maranata, Maranata, Maranata. Daqueles que não se dobram diante dos bezerros de ouro desse mundo. Daqueles que, mesmo sendo zombado, desprezado, caluniado, mas não se dobram diante da estátua de Nabucodonosor. Aqueles que não se dobram diante da idolatria gospel. Aqueles que não participam dessa pouca vergonha que está instalada por aí, de idolatria gospel, de clube, fã-clube gospel. Ah, meu cantor preferido é esse, minha cantora predileta é essa, eu só vou no culto se fulano de tal tiver para pregar, eu só vou no show se for a cantora fulano de tal que for cantar. Você não está servindo a Deus, você está servindo ao homem, você é um idólatra. E se Jesus vier, você vai ser deixado para trás. Arrependa-se e saia dessa barca furada, porque crente sincero não se dobra diante da idolatria gospel, não se dobra diante dos modismos que tomou conta da igreja moderna. Nós olhamos hoje aí e tudo é normal. Hoje a negada pode fazer tudo o que quiser, pode vestir o que quiser, pode andar por onde quiser, pode casar com quem quiser. Hoje a coisa tá, Deus dará. Mas o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E os crentes fiéis não se dobram diante dos modismos atuais. Permanecem firmes como aquele que nada contra a correnteza, firmes, olhando para além das nuvens e cantando: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia! Esse terceiro grupo são crentes que não se dobram diante dessa maldita teologia da prosperidade que tem por aí, que eu chamo ela de teologia do charlatanismo. Um monte de charlatão,
vagabundos que não têm o que fazer, usando a Bíblia para arrancar dinheiro do povo, usando as escrituras, que Cristo pagou um preço tão alto, que os apóstolos deram a vida, que homens como João Hus, Jerônimo de Praga, Savonarola, que homens como George Whitefield, que homens como vários outros da história da igreja pagaram com sangue para que esta Bíblia chegasse até nós. Para que muitos hoje usassem a Bíblia como uma maneira de explorar o povo, ganhar dinheiro com a maldita teologia da prosperidade, que diz que o crente nesse mundo ele tem que ser rico, ele tem que andar de BMW, ele só é crente se ele morar no Morumbi, ele só é salvo se ele tiver uma fazenda, se ele ganhar 30 mil reais por mês, se ele nunca adoecer, se ele for um semideus. Isso é mentira, 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 mentira. O próprio Jesus passou necessidade, o próprio Jesus passou momentos de angústia, o próprio Jesus sofreu, passou aflições, passou necessidade financeira. Se o próprio Filho de Deus passou necessidades, quanto mais eu, que sou pó e cinza. Se o próprio Deus encarnado em figura humana nasceu dentro de uma estrebaria e foi colocado em um coxo de cavalo comer, quanto mais eu e você. Esses pregadores são falsários, são mercenários. E eles vão pagar quando Cristo vier buscar a igreja. Mas os crentes fiéis não se curvam diante da maldita teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser pobre, que você tem que ser um miserável, que você tem que ser um mendigo para Deus te abençoar. Não é isso. Mas vai estudar o que significa prosperidade à luz da Bíblia. Não quer dizer só dinheiro e casa nova, não. Vai estudar. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância não quer só dizer vida com milhões de reais no banco, não. E de dólares, não, Senhor. Vai estudar e seguir, descubra o que é a verdadeira prosperidade. Nesse terceiro grupo estavam os 120 que desceram ao cenáculo. Jesus subiu para o céu. O anjo disse, por que estás olhando para os céus? Esse Jesus que deviste subir, ele há de descer da mesma maneira que o viste subir. E eles desceram para o cenáculo e foram buscar a presença de Deus. 40 dias após Jesus ter subido, 10 dias, após Jesus ter subido ao céu. No 50º dia da ressurreição, que era o dia da festa do Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. 120 no cenáculo, buscando a presença do Mestre. A maioria já tinha desistido, mas os 120 estavam firmes, fiéis. E enquanto eles buscavam, a Bíblia diz que desceu do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você acha isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É isto que vai acontecer a qualquer momento. A verdadeira igreja, os verdadeiros crentes, o remanescente de Deus, enquanto alguns se reúnem para ir para festinhas mundanas, para fazer churrasco, para ir para sítio jogar bola, para ir se divertir, os verdadeiros santos estão na presença do Senhor, orando, chorando e aguardando a vinda do Mestre. E a qualquer momento ouvir-se-á na eternidade o toque da trombeta e nós subiremos ao encontro do Senhor nosso Deus. Você faz parte desse grupo? Você faz parte do grupo das 5 virgens prudentes?
A Bíblia conta em Mateus 25 a respeito de 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 permaneciam de pé na porta. Tinham sua lâmpada cheia de azeite e um pote de azeite de reserva. Significa aqueles que continuavam, apesar de tudo, buscando a presença de Deus. Quando ouviu-se a voz, eis o noivo, todas se levantaram e saíram ao encontro do noivo. Porém, só prevaleceram aquelas que tinham azeite de reserva. A igreja prudente, os crentes fiéis, que não desistiram da fé, que não pararam de buscar a Deus, de orar e de acreditar na volta de Jesus, apesar dos pesares. Se você faz parte desse terceiro grupo, parabéns. Se você faz parte de um dos outros seguidores, ou do grupo dos que estão dormindo, ou do grupo dos que estão cocheando em dois pensamentos, pelo amor de Deus, saia deles agora e entre no grupo dos crentes fiéis, sinceros, aqueles que Jesus disse à igreja de Filho de Sardes: andarão de branco, porque são dignas disso, por isso andarão comigo. Capítulo 3, versículo 4 de Apocalipse. Entre nesse grupo. Entre no grupo daqueles que estão de branco, andando ao lado do Senhor, com as vestes resplandecentes, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Mas como disse o apóstolo Paulo, como igreja santa e irrepreensível. É esta igreja que Jesus vem buscar. Se você faz parte dela, parabéns. Se ainda não faz, entra hoje, porque Jesus te ama e quer te salvar. Que Deus em Cristo abençoe a todos e tenham todos um bom dia, em nome de Jesus. Amém.